Olha só, nós acompanhamos recentemente, o caso do menino morto pelo pai em Viamão, e essa triste história nos revela o quanto é importante que a rede de proteção funcione para evitar situações lamentáveis como essa. Bom, o repórter Guilherme Otávio vai explicar agora como é a atuação de um elo fundamental dessa corrente que atende lá na ponta. Vamos botar o Guilherme de novo aqui na tela. Muito boa tarde, Guilherme. Explica para nós, como é que funciona. Vou dar o spoiler aqui, vamos falar sobre o Conselho Tutelar. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Clayton. A gente teve, como tu citou aí, esse triste caso do menino Oliver, que praticamente quase foi espancado até a morte pelo pai, chegou a ser atendido no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, mas acabou não resistindo. E muito se falou desse caso que ocorreu aí em Viamão, da região metropolitana, sobre como que a rede de apoio deve operar, deve funcionar aí para esses casos que crianças, adolescentes precisem de algum tipo de atendimento. Para a gente então explicar isso, como que funciona aí o Conselho Tutelar, a gente está aqui com o coordenador geral dos Conselhos Tutelares aqui de Porto Alegre, o Leandro Barbosa, que conversa conosco. Leandro, boa tarde, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. O que seria, para começo assim da nossa entrevista, o Conselho Tutelar? Primeiro agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço a você e a TV Câmara na condição de conselheiro tutelar, de coordenador geral. E aos meus colegas, que são 49 conselheiros que estão nesse momento na sede, fazendo e desempenhando o seu papel. Então, o Conselho Tutelar é um dos elos de toda a rede de proteção que deve, na verdade, garantir o direito de criança e adolescente. Então, hoje, talvez para algumas da sociedade entenda que é só o órgão Conselho Tutelar, mas o Estatuto, o artigo 4, fala bem claro que é dever de todos, E esse dever começa dentro da família. E, infelizmente, como você citou há pouco tempo, o menino Oliver acabou sendo perdido a vida pela família, Só que os equipamentos hoje, do Conselho Tutelar, e da rede de proteção precisa ser ampliado, Quando a gente fala assim que o Estatuto diz que a criança ela é a primazia, o Estatuto chama, ela tem que ser prioridade absoluta, na prática, a gente não vê isso. Então, hoje, o desafio dos conselheiros tutelares, eu falo aqui de Porto Alegre, é nós mostrar ao gestor público a importância da ampliação de mais sedes do Conselho Tutelar e também da rede de proteção. É claro que eu sei que não vai acabar essa situação, infelizmente, mas eu tenho certeza que vai minimizar bastante e o Conselho vai conseguir realmente garantir o direito de fazer o seu papel, mas sozinho ele não consegue. Junto com a rede de proteção, ampliar dos gestores, entender a importância de nós ampliar os equipamentos, nós vamos conseguir ajudar muitas crianças e adolescentes. Leandro, em que situações que a população deve acionar o Conselho Tutelar? Alguma situação assim que a população deve ficar assim atenta para acabar acionando esse serviço? Toda violação de direito deve ser comunicada ao Conselho Tutelar. Então, a escola, o serviço, o contraturno escolar, a comunidade, a sociedade, qualquer cidadão pode ligar para comunicar uma violação de direito. Pode fazer denúncia, que é o que todo mundo usa. O Estatuto não fala em denúncia, fala em comunicado ao Conselho. Mas a gente entende que o nosso povo acha que fazer uma denúncia como o Conselho fosse investigar. Mas não, mas pode ligar para a polícia também, pode ligar para o 156 também, e dizer, olha, criança tal está sozinha em casa. Olha, criança, percebemos que a criança não está indo para a aula. Olha, há uma suspeita de abuso com criança. Então pode denunciar e pode comunicar ao conselho. Não precisa se identificar. A pessoa não precisa se identificar. Ela pode fazer o papel dela de cidadão, como o Estatuto fala que é dever de todos, da comunidade, da sociedade em geral. Ela não precisa se identificar. Ela só dá o endereço completo, dá o primeiro nome pelo localizar. A escola, se souber, porque a escola é muito parceira e é que é onde mais a criança se abre, consegue identificar, pode comunicar ao Conselho. E quando a gente fala comunicar ao Conselho, não é somente comunicar ao Conselho, pode também comunicar às demais autoridades. O Estatuto fala que comunica-se o Conselho no artigo 13, mas sem deixar de fazer os demais encaminhamentos, que pode ligar para a polícia, que pode precisar da proteção, que é a segurança. Então fazer os outros encaminhamentos, mas o Conselho é o órgão que vai procurar garantir o direito dessa criança. Muitas vezes as pessoas percebem algum sinal de algum direito está sendo violado de crianças e de adolescentes. Mas tem algum sinal assim mais silencioso do qual a pessoa pode perceber que tem alguma coisa acontecendo de errada para buscar aí ajuda para esse menor?
Claro, tem sim. O mais silencioso que nós achamos, Guilherme, é quando a criança faz um desenho e a gente valoriza muito, né? E as escolas são fundamentais nisso, né? Isso é muito difícil dentro da comunidade, na sociedade, mas nas escolas, nos espaços protetivos de criança e adolescente, o silencioso, às vezes a criança não consegue verbalizar, mas às vezes num desenho, a psicopedagoga, a educadora, a coordenadora que está ali com ela ali, pode encaminhar para o conselho e ali a gente caminha para os demais órgãos, para o CRAI, que também é parceiro, para a gente poder ajudar essa criança. Então é dos mais silenciosos, mas tem outros momentos, a criança está chorando e é sempre no mesmo horário. Claro que a gente pode ser por N choro, mas agora se é constante, pode comunicar ao conselho da região. Somos 10 micro-regiões, para deixar para toda a cidade, para o cidadão, são 10 micro-regiões, são 50 conselheiros, é um órgão essencial, ele não fecha, ele é 24 horas, abre às 8 da manhã, fecha às 18 dentro dos territórios, mas ele abre em plantão, regime de plantão, 2 conselheiros, ficam ali na João Pessoa, na 1105, que a pessoa pode ir presencial ou pode ligar também. Então, para deixar claro para as pessoas, Guilherme, é assim, ó, o 3289-2011 vai na micro-região 1, e aí 3289, o mesmo início, 3289-2012 é na 2, e assim consequentemente. Eu sou da micro-região 5, então 3289-2015 aciona o CT da micro-região 5. Qualquer pessoa que está aqui, vê uma violação de direito e ligar agora neste momento, tá lá os meus colegas que estão aqui, me deram cobertura para estar aqui, mas estão na sede tentando, procurando garantir o direito de criança e adolescente que estão lá no saguão do conselho neste momento. Perfeito. Então, rapidamente, para a gente encerrar, qual é a orientação que você deixa para a população ficar atenta a qualquer tipo de sinal e reforçar aí os telefones aí que elas podem recorrer? Claro, é dever de todos, é meu dever como conselheiro, dever seu como cidadão e de todo órgão público, né? Então, ligue para 156. O 156, ele vai direcionar você lá para o 7, do 7 no 9, ali que fala assistente social, ali você diz, eu tô no centro, qual é o número de telefone da micro-região 8, um exemplo. Eles vão te dar ali, 3289-2018 e os meus colegas vão te atender. Da mesma forma, micro-região 5. E se você já tem que procurar na rede social também, ali está também descrito os telefones das 10 micro-regiões, né? Caso você seja urgente, ligue para a brigada, que ela pode chegar primeiro e depois também anunciar o conselho tutelar. Faz o papel de segurança dela e a criança ou adolescente é com o conselho tutelar para a gente poder garantir o direito de fazer o encaminhamento pertinente à situação. Perfeito. Leandro Barbosa, coordenador geral dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre, muito obrigado pela participação aqui conosco. Trouxe aí todas as orientações para as pessoas que estão nos assistindo, que perceberem algum sinal de alerta de perigo com alguma criança, com algum adolescente. Os telefones aí, 156, também tem o Disque 100 a nível nacional e o 190 aí da Brigada Militar, qualquer coisa aí que possa estar auxiliando para socorrer alguma criança, algum adolescente que esteja com algum direito sendo violado ou precisando de socorro. Volto para o estúdio, Clayton. Valeu, Guilherme. Muito obrigado pelas informações esclarecedoras, informações importantes.